Bom, nosso bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos que estão aqui e aos nossos amigos internautas ligados no Aurélio Robles, na Comunitária Vida Nova e agora também pelo Face da nossa companheira, né? Da Edineia Roveda. Riame. O Roveda é o nosso companheiro Noel, que tem uma certa semelhança. Então, hoje nós vamos iniciar as nossas tarefas. Nós lembramos que a gente tem aqui o livro, nós temos aqui o livro Fundamento da Doutrina Espírita. Como vocês sabem, é gratuito, né? É de graça, então vocês podem levar. Se alguém quiser, já levou, mas quiser levar mais algum para quem. E a nossa companheira, se quiser levar também, viu? Obrigada. Lá pode até levar alguns para distribuir lá no Chico Xavier. A gente tem uns lá, viu? Que esse aqui é muito bom, é um livro do José Benevide Cavalcante e é muito bom. Tanto é que nós estamos fazendo o estudo dele online às quinta-feiras, viu? É muito profundo. Isso é para quem quer ter um conhecimento rápido, uma visão rápida do que é a doutrina espírita. Então, temos esse livro. Lembrando também das nossas atividades, né? Nós temos a atividade hoje, com a exposição, né? E a transmissão do passe. E temos também a nossa atividade segunda-feira, às 19h50, né? Ou seja, 10 para as 8 da noite, né? Nós temos a exposição, também a transmissão do passe. No domingo, nós temos aqui cada expositor se encarregou de um capítulo do Livro dos Espíritos. Hoje seria a minha vez de falar do capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje estou abrindo mão para nós termos aqui a palestra da nossa companheira Edineia Riame. Eu não sei porque eu estou insistindo em falar Roveda, Riame. É que eu estou lembrando do Noel que não está presente, né? Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece, né? Nós temos também o plantão de passe na quarta-feira, das 14 às 15 horas, concomitantemente com o bazar, diríamos assim, permanente, ou semanal, né? Semanal, que também acontece das 14 às 15 horas, ou seja, das 2 às 3 da tarde. Né? Então, mas nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, iniciando mais um mês, né? Hoje é o primeiro domingo de maio, né? Iniciando, dizendo obrigado, Divino Mestre Jesus, obrigado, nosso Pai Celestial, permitir que os teus prepostos, que aliás eles nunca nos abandonam, né? Continue a envolver, a inspirar a nossa irmã e a inspirar a cada um de nós, tanto nós que estamos aqui presentes, como cada um dos internautas, para que possa entender a mensagem da manhã. Obrigado, sede conosco, envolveis os nossos pensamentos, os nossos propósitos, que assim seja. Bem, para quem não conhece, a nossa companheira Edineia Riame, ela é lá do Centro Espírita Chico Xavier. Vocês conhecem o Centro Espírita Chico Xavier? É popular Centro do Nourinho, que infelizmente o centro não tem dono, mas a gente acostuma, às vezes se espelha no fundador da casa, no idealizador da casa. Por muito e muito tempo, Paz e Amor ficou como centro do Rampasso, né? A gente não sabe disso. Também aqui o Monteiro Lobato, enquanto não levou o nome de Monteiro Lobato, que não é Monteiro Lobato era um lar
o lar dos meninos, né? Mas o Centro Espírita lá é Amor e Caridade. Ficou muito tempo como o centro do seu Tite, né? Ambos, né? Tanto o seu Tite como o José Rampazzo, já na Pátria Espiritual há algum tempo. E nós temos aqui a Edneia, então ela vai falar o tema que já está ali na frente. Está no seu querer seguir Jesus agora ou daqui a milênios, né? Mas isso ela vai falar por que desse título. Então nós deixamos ela à vontade, né? E depois nós vamos ter um passo mesmo também, viu, gente? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do seu Aurélio, agradeço vocês por me receberem. Eu sei que eu não vou estar à altura do seu Aurélio aqui no estudo do Livro dos Espíritos, mas nós vamos aqui tentar contribuir. Bom, então o tema da nossa palestra de hoje é: está no seu querer seguir Jesus agora ou daqui a milênios? E nessa oportunidade nós vamos conversar sobre o ponto que nós estamos em relação a Jesus, sobre o que nós temos feito da nossa vida, sobre o que tem sido a nossa jornada espiritual desde o momento em que nós ouvimos dele a mensagem da Boa Nova. E nos diz Chico Xavier que alguém, para se tornar espírita, o seu espírito tem que ter caminhado aí pelo menos 10.000 anos. Então eu acredito que nós aqui estávamos lá na época de Jesus, né? Então eu vou convidar vocês a voltar para a Galileia de 2.000 anos atrás, às margens do lago Tiberíades, porque nós vamos relembrar um encontro muito emocionante que se deu entre um poderoso senador do Império Romano e Jesus. E esse encontro, ele está registrado no livro Há 2.000 anos, ditado pelo benfeitor Emmanuel a Chico Xavier, e o diálogo que se estabelece ali entre Públio e Jesus, Públio que mais tarde viria a reencarnar como Emmanuel, é provavelmente um dos mais belos e um dos mais profundos de todas as obras do Emmanuel. Públio tinha uma filha com lepra e, por insistência da sua esposa Lívia, ele foi procurar Jesus para pedir para que a filha fosse curada. Mas ele não queria ser visto com Jesus por causa da sua posição social e política também. Então ele foi procurar Jesus às escondidas durante a noite, longe do movimento do dia. E a nossa intenção de revisitar hoje esse encontro é que também nós sejamos alcançados pelas palavras do Mestre e possamos estar conscientes do que nos cabe dar de dedicação, de testemunho e de esforço para nos alinhar à lei divina. E como ponto de partida para a nossa reflexão, nós vamos nos servir de alguns trechos desse diálogo, quando Jesus diz a Públio: Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra.
depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Eu queria chamar a atenção aí para 2 detalhes, né? Primeiro, quem se interessou em pedir a ajuda de Jesus para curar a filha? A esposa, né? E nessa experiência da gente de tanto tempo de atendimento fraterno dentro do centro espírita, isso fica muito claro. Quem aparece primeiro para buscar socorro para a família, para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai? Quem aparece primeiro? É a mulher. É a mulher que aparece. Então, eu só quero aqui reforçar a importância, né, da mulher dentro da família, que a gente sabe que ainda a mulher tem uma posição dentro da sociedade que já melhorou muito, mas ainda muito oprimida ainda, né? Mas isso não deve fazer com que nós desistamos de procurar ajuda, porque é muito importante. A mãe, eu sempre falo, a mãe quando pede para um filho, quando ela tem um poder, essa prece, esse pedido muito grande, né? Então muitas vezes as pessoas chegam desanimadas, e eu sempre falo, uma mãe pedindo é muito importante, fica tranquila, você vai conseguir chegar lá. E também para reforçar que a filha foi curada, né? Não é o ponto da nossa discussão hoje, mas a filha foi curada. E assim como Públio, todos nós, em algum momento da nossa existência, nós também tivemos esse contato mais direto com a mensagem de Jesus. E o que nós temos feito desde então? Cada um de nós vem fazendo um determinado caminho dependendo das nossas escolhas, né? Alguns aproveitaram esse contato como uma alavanca de ascensão espiritual. Eles já estão operando em faixas muito superiores da vida, inclusive ajudando, amparando nós que ficamos aqui na retaguarda. E outros estão resistindo alguns séculos e até a milênios. Públio, por exemplo, ao invés de escolher o reino de Deus de que falava Jesus, ele escolheu o reino de César e tomou sob os ombros o jugo pesado do mundo, com suas desilusões, as suas decepções, e por causa dessa relutância em se transformar, ele colheu muitas dores e muitas dificuldades. Precisou de alguns séculos para ele acolher de fato aquela visita de Jesus que num primeiro momento ele não soube aproveitar. Só que depois que ele respondeu realmente esse chamamento para o seu coração, né, que ele sentiu no seu coração naquele momento, ele transformou os rumos do seu destino. Só que para chegar lá, ele percorreu uma longa jornada, né? Ele foi, então, o senador Públio Lentulus na época de Jesus. Depois ele reencarnou como escravo Nestório no século II, como filósofo Basílio no século III, bispo de Reims no século V, padre Manuel da Nóbrega no século XVI, padre Damiano no século XVII, educador Jean-Jacques Turvy no século XVIII, padre Amaro no século XIX, e foi o espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX. E, por informações, nós sabemos que ele já reencarnou no ano 2000 com a missão de trabalhar na área da educação, provavelmente um professor, já passado 23 anos, é provável que ele já esteja se iniciando nessa área. Então, aos poucos, ele foi se transformando e edificando o reino de Deus no seu coração. Porque, como nos esclarece a doutrina espírita, o reino de Deus não é algo que se encontra pronto numa determinada localização geográfica, né? É uma construção interna, lenta, gradual, espiritual.
E aos poucos nós percebemos então que o homem ele vai se esclarecendo, desenvolvendo virtudes, vai se transformando, assimila o reino de Deus e manifesta o reino de Deus ao seu redor. E nós temos muito em comum com esse Públio Lento de 2000 anos atrás, né? Porque assim como ele naquele momento, nós ainda trazemos orgulho, ilusões, vaidades e uma série de barreiras que nos impedem de ter um contato mais íntimo com Deus. E nós estamos também tentando há alguns séculos, né, fazer desse encontro com a mensagem de Jesus um caminho que nos conduz a patamares mais elevados da vida. Uma coisa é certa, todos nós estamos destinados ao reino de Deus, mas está em nosso querer aproveitar essa oportunidade de agora de romper com as algemas do passado e de obter colheitas menos amargas para as nossas próximas existências, ou continuar relutando como fez Públio Lentulus naquele momento. A pergunta que nós devemos fazer é: quando queremos chegar lá, né? Até que ponto nós estamos fechados com o Cristo? A nossa ligação com Ele é superficial ou é profunda? São perguntas que nós devemos fazer todos os dias. Porque muitas vezes nós nos ligamos ao Cristo por interesses pessoais. Nós ficamos pensando no que nós podemos levar de vantagem nessa relação, né? Eu vendo ou não vendo a casa, eu caso ou não caso, eu mudo ou não mudo de emprego. E muitas vezes essa relação com Jesus fica assim: vamos fazer uma consulta, né? E é um contato muito superficial perto da figura gigantesca que é Jesus, né? Isso é muito pouco. Nós gostamos do Cristo que cura e faz milagres, mas nos preocupamos muito pouco com o Cristo guia e modelo da humanidade. E é um engano, porque aquele que vive a mensagem de Jesus, essa mensagem se traduz em autocura, em autoconhecimento, em autolibertação, né? A gente vai perceber que o ideal é entender que Jesus não é uma figura para ser idolatrada, mas é uma mensagem para ser vivida diariamente. E para isso acontecer, nós precisamos falar de querer. E falar de querer é falar de vontade. Lá na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles são objetivos na resposta, certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Ou seja, está em nosso querer. É a vontade, é a nossa vontade que define a velocidade da nossa evolução. É o que os espíritos estão dizendo. E se a nossa vontade estiver em sintonia com a vontade superior, nós vamos ganhar um impulso extra nesse movimento de ascensão. Porque nós trilharemos o nosso caminho com mais certeza, com mais clareza daquilo que nós buscamos. Para entender melhor como a força de vontade opera na nossa mente, nós vamos lembrar de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, na terceira parte, existe um trecho intitulado As Potências da Alma, e ele nos diz: querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem as suas forças na razão dos seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Então a gente vê por essas palavras de Leon Denis que se nós soubermos orientar o nosso querer com o querer divino,
a nossa vontade vai funcionar como se fosse um imã. Nós vamos atrair forças para vencer aquelas dificuldades que antes a gente não conseguia. E, naturalmente, ele nos deixa claro aqui que esse é um processo que vai demandar paciência, perseverança e tempo, mas nós precisamos começar. E aí Leon Denis lembra um ensinamento que está lá no capítulo 17 de Mateus, um ensinamento de Jesus. Pois eu vos digo em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que também se chama fé que transporta montanhas, ele define essa fé exatamente como esse querer que eu estou falando. E ele nos explica que essas palavras, a fé remove montanhas, elas devem ser entendidas no sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade. Ou seja, a fé, esse querer mobilizado, esse querer que a gente coloca em operação para entrar em sintonia com a vontade divina, é a chave da nossa libertação. Né? Foi o que Públio Lentulus aprendeu a fazer ao longo da sua jornada. Por que ele transformou o seu destino? Porque ele mobilizou o seu querer. Ele colocou o seu querer em sintonia com o querer divino. E é muito importante nesse processo que a gente aprenda a mergulhar em nosso interior, porque nós vamos descobrir que nós temos forças interiores que são muito mais potentes do que qualquer força exterior. E é isso que renova as criaturas. É muito comum, né, nós tomarmos um passe, ou irmos na casa espírita fazer uma oração, ouvir uma palestra, mas sempre com aquela ideia, né? Que a espiritualidade venha me ajudar, que a espiritualidade venha me socorrer. Deus me tire dessa situação, né? Me devolva para a minha zona de conforto que eu estava antes. E nós, sim, os espíritos nos amparam, sim, nós temos ajuda, sim, a todo momento, mas nós deixamos de fazer esse exercício de entrar no nosso interior e descobrir os nossos potenciais para superar uma situação. E isso é que nós precisamos começar a fazer. Por isso também, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já agora no capítulo 25, Leon Denis continua essas suas reflexões acerca do querer, e ele vai nos dizer que todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Então ele diz: querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, o primeiro grande poder da alma é o querer. O querer, ele está na base, ele é o movimento inicial da alma que se abre para a renovação. Da alma, como Leon Denis nos diz aí, busca esse alvo, um alvo para se atingir. Que alvo é esse? Esse alvo é a nossa integração com o Criador e com as suas leis, naquilo que Jesus chamou de reino de Deus. Então, depois desse primeiro passo, né, que é o querer, Leon Denis continua: saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Então, depois do querer, vem o saber, né? Para que o querer seja realmente proveitoso, nós precisamos ampliar o entendimento da vida, dos mecanismos que regem o universo, das leis divinas,
de como elas foram estabelecidas, porque senão o pensamento e a vontade, eles podem se perder sem entender a dinâmica da evolução. E, continuando ainda com Leon Denis, ele nos diz, acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Então, depois do querer, depois do saber, ou acima de tudo, vem o amar. Porque o amor dá o norte adequado para o nosso querer e para o nosso saber. Quantas vezes o saber é usado em caprichos pessoais, no egoísmo, e o espírito se perde nas quedas morais. Nós estamos tão acostumados com isso, tanto nós aqui encarnados, né, temos esses exemplos, a pessoa consegue vencer muitos desafios, consegue se estabelecer na vida, consegue um bom estudo, um bom trabalho, o que acontece? Ela se perde nas quedas morais. Também nós podemos observar muito isso na mesa mediúnica, quando nós socorremos nossos irmãos desencarnados que precisam de socorro, né? São tantas histórias, né? Todos eles nos apontando o motivo das suas quedas. Então, nós vamos perceber aqui por Leon Denis que querendo, aprendendo e amando, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para galgar os degraus da nossa evolução. E Jesus, ele nos faz um convite para que nós exerçamos o nosso querer. Ele não impõe nada a ninguém, como ele não impôs a Públio Lentulus naquele encontro. E por que nós temos tanta dificuldade de deixar certos valores e certos padrões de comportamento para trás? Como Jesus falou naquele momento para Públio, os espíritos também nos dizem repetidamente, está em nosso querer. No diálogo de Allan Kardec com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que vai das questões 909 a 911, eles dizem: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Que lhe falta é a vontade. Quão pouco de vós, dentre vós, fazem esforços. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, aqui os espíritos nos deixam um pouco sem saída, né? Porque eles nos convidam a refletir o que está por trás daquilo que a gente considera ainda inviável para a nossa transformação pessoal, né? Eles nos dizem aqui que nós fazemos esforços muito insignificantes, que se a gente pedir, a gente sempre tem ajuda, né? E às vezes a gente se vê num problema tão grande, achando que é tão difícil vencer uma dificuldade, né? E eles nos dizem, os espíritos não estão errados, né? Kardec vai complementar essa ideia. Eu sei que todo mundo aqui está cansado de ver esse trecho do Livro dos Espíritos, mas nunca é demais ouvir novamente. Ele vai definir essa ideia quando ele fala sobre o verdadeiro espírita no capítulo 17 do Evangelho
Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando tem força de vontade. Então, se existir esse querer que nos dizem os espíritos, haverá também o vencer. Por quê? Estando num novo patamar, nós veremos as dificuldades de uma forma diferente. Então, aquela felicidade, aquela paz que antes nós projetávamos nos outros, nas circunstâncias, essa paz e essa felicidade, elas passam a estar dentro de nós. E nós vamos transportá-las aonde quer que nós estivermos, porque elas estão dentro de nós. Então, conscientemente, nós passamos a definir o que fazemos do nosso destino e o que fazemos do nosso estado de espírito. Então, é uma paz e uma felicidade duradouras. Por quê? Elas vão sobreviver a qualquer intempérie, elas vão estar protegidas por uma estrutura interior que nós construímos. E isso significa o quê? Que nós estaremos transportando conosco o reino de Deus, porque o reino de Deus está verdadeiramente consolidado em nosso coração. E o que fortalece o motor do nosso ser? O que é o motor do nosso ser? A vontade. O que fortalece a nossa vontade? O estudo, a prece, o autoconhecimento, o trabalho no bem. Nós que estamos aqui, estamos procurando fortalecer a nossa vontade. Então, quanto mais fortalecida a vontade, mais nós atrairemos forças para nós mesmos, para que nós possamos avançar e vencer qualquer desafio que a vida nos apresente. Como o Públio Lentz, que ele aprendeu a mobilizar o seu querer, ele aprendeu a colocar o seu querer em sintonia com a vontade divina e prosseguiu as orientações de Jesus. Só isso explica tantas vidas de doação e de testemunho que vieram a seguir, como eu falei para vocês aqui no começo da nossa palestra. Quem ler a obra de Emmanuel vai encontrar parte dessas encarnações, né? Tudo o que aconteceu com ele depois que ele foi Públio Lentulus. Então, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, eu queria convidar vocês a refletir como está o nosso querer, né? O que está por trás daquele não consigo perdoar isso, não consigo vencer aquilo. Vamos refletir o quanto nós temos exercido o poder da nossa vontade e o quanto nós temos aproximado os nossos destinos das correntes do bem. Nós já temos o conhecimento enriquecido pelo Evangelho, ampliado pela doutrina espírita, e então que saibamos aproveitar essa oportunidade única que é acolher esse encontro com Jesus definitivamente e fazer isso agora. Então, que o Mestre nos abençoe e nos inspire para que nós consigamos ser novas criaturas a cada dia e que o nosso querer esteja, enfim, associado à vontade divina. Eis aí toda a nossa força. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, nós agradecemos aos internautas que agora a gente já encerra. E agradecemos